A paz do Senhor, irmãos. Após a sua oração, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por esses hinos que foram cantados. Agora vamos ouvir a tua palavra, que através da tua palavra o teu Espírito venha falar, Senhor, em nossos corações. Que através do teu Espírito, Senhor, venha tocar nos corações dos teus filhos que estão ouvindo, Senhor, a mensagem, Pai. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Abençoa-nos no nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, nós nesse mês de setembro, nós ainda estamos prosseguindo com o nosso culto, aonde nós estamos conversando com a igreja referente à oração, à importância da oração, o porquê nós devemos perseverar em oração, o porquê nós devemos orar com frequência, porquê nós precisamos manter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de clamor, uma vida de louvor, uma vida de intercessão na presença do Senhor através da oração. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1, seu versículo de número 14 apenas. Aleluia. Eu peguei esse livro de Atos porque fala sobre o Atos da igreja, e nós vivemos a sombra, ou pelo menos deveríamos viver a sombra da igreja do primeiro século. E com esse objetivo hoje nós vamos comentar e passar alguns versos, alguns textos do livro de Atos que fala sobre oração. Eu, em particular, separei aqui 6 textos para nós lermos juntos e comentarmos um pouquinho sobre esses textos que falam sobre oração. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14, a palavra do Senhor nos diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Encurve a sua cabeça, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade de nós aqui encontrarmos. Louvamos a Ti, Senhor, pelos cânticos que foram entoados. Louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, que Tu tem nos dado de sair dos nossos lares e podermos louvar o Teu nome aqui no templo. Também Te louvamos, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão assistindo esse culto nesta noite que está sendo transmitido. Ó Pai, que seja bênção na vida de cada um dos irmãos. Pai, nós cremos no poder da oração, nós cremos na resposta da oração, nós cremos, ó Deus, no Teu agir, ó Pai, em o nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto onde está Jesus e alguns dos discípulos e mais uma multidão ali acompanhando. Se você ler os versículos anteriores, o versículo de número 4 a seguir, fala-se ali de Jesus antes dele ser recebido no céu. Jesus eles fala para os discípulos estarem em oração. E esse texto específico, no versículo de número 13, fala que entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago.
Fala-se que a igreja no início, logo após a partida do Senhor Jesus, a qual ele foi recebido nos céus, a igreja se reunia. Se reuniam para quê? Qual o motivo deles estarem se reunindo para a oração? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus falou para eles irem, se reunirem em oração, para eles receberem a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo, o batismo com o Espírito Santo. E no livro de Atos fala que os irmãos, eles estavam em constante oração, perseveravam unanimemente em oração e súplicas diante de Deus. O que eles pediam nesta oração? Como que eles suplicavam? A súplica, ela fala de uma pessoa que está num estado de tristeza, num estado de angústia. Nós podemos ver o cego de Jericó que clamava, suplicava pelo caminho, ali onde que Jesus estava passando, ele suplicava, clamava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E nós podemos imaginar que os discípulos, meus irmãos, estavam ali aproximadamente em 120 irmãos, em constante oração, perseverando. Você conhece uma pessoa perseverante? Você é uma pessoa perseverante? Quanto tempo você já insistiu, já persistiu em alcançar algo na sua vida? É uma pergunta que a Bíblia fala que eles estavam perseverando unanimemente, como se fosse um só, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor a promessa do Espírito Santo. Como que nós temos hoje na igreja pós-modernidade, né? Uma igreja cheia de inovação, cheia de entretenimento, uma igreja cheia de novidade. Como que nós temos nos portados diante dessa grande verdade que é a oração? Nós vamos ver nos demais versículos que grandes feitos, grandes acontecimentos na igreja do primeiro século estão vinculados à oração. A oração, através da oração nós louvamos a Deus, através da oração nós engrandecemos a Deus, através da oração nós intercedemos por alguém, através da oração nós também pedimos bênção e através da oração nós podemos desfrutar da presença do Senhor nosso Deus. E é uma pergunta que eu faço para mim e também a todos os irmãos, a igreja: qual o tempo que nós temos dedicado, quanto tempo nós temos perseverado em oração? Como que está a nossa vida em oração? Como que nós temos mantido esse louvor, esta intercessão, esse agradecimento, esta comunhão diante de Deus através da oração? É um mês a qual nós estamos nas quinta-feira somente falando de oração. Como que eu tenho me posicionado? O que esses cultos têm afetado a minha vida? O que esses cultos têm afetado a nossa vida sobre a nossa maneira de buscarmos a Deus, de intercedermos a Deus, de louvarmos a Deus, de agradecermos a Deus através da oração? Como que está a nossa comunhão? Como que nós temos vivido a comunhão cristã? Como que nós temos desfrutados da presença de Deus através da oração? Será que nós temos desfrutado da presença de Deus através da oração? Será que eu tenho desfrutado da presença de Deus através da oração? Será que você tem desfrutado da presença de Deus através da oração? Será que você tem sentido
o Espírito Santo mover na sua vida, você tem conseguido ouvir a voz de Deus falando contigo, enquanto você está falando com Deus através da oração, agradecendo, exaltando, intercedendo, suplicando, clamando, chorando, se angustiando na presença de Deus. Como que nós temos vivido essa realidade? Como que não tem como eu ministrar a igreja sem antes fazer essa pergunta para mim? Como que Fábio tem vivido a vida de oração, a vida de intercessão, a vida de comunhão, a vida de louvor a Deus, a vida de comunhão com Deus através da oração? Cabe a nós fazermos, irmãos, uma reflexão. A igreja vivia unanimemente, a igreja estava esperando algo, a igreja estava buscando algo, quando eles estavam lá no cenáculo. O que nós estamos buscando? Como que nós estamos nos reunindo para a oração? Qual o tempo que nós temos tirado na igreja? Qual o tempo que nós temos tirado no nosso quarto? Qual o tempo que nós temos tirado na nossa comunhão diária com Deus em oração? Aqui fala de uma oração coletiva, uma oração com todos os membros, com o corpo de Cristo que é composto por mim e por você. Uma igreja que orava unida. Como que nós temos aplicado essa verdade na nossa vida? Como que nós estamos tirando esse tempo de oração na igreja? Como que nós precisamos fazer, para que nós venhamos a estar na igreja num dia específico para a oração, para juntos nós suplicarmos a Deus, unanimemente, clamarmos a Deus, unanimemente. Como que nós vamos louvar a Deus através da nossa oração? Então, meus irmãos, a igreja do primeiro século, ela nos deixa este ensinamento para buscar do alto o revestimento, o poder dos céus, a promessa do Espírito Santo, a promessa do Consolador. Como que nós temos buscado? Como que nós temos vivido esta realidade? A igreja estava no cenáculo orando, unanimemente, minha irmã, unanimemente, meus irmãos, suplicando a Deus. Nós não sabemos qual era o tempo, o período que eles estavam ali em oração. Não sabemos com exatidão se entrava um grupo no cenáculo, saía outro, ou se estavam todos eles, por quanto tempo. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles estavam perseverando. E a perseverança não é minutos, não é segundos, não é hora. Perseverar é um tempo a qual nós não podemos predeterminar. Não temos como nós especificar qual o tempo de oração que eles estavam. Eu nunca achei em nenhum livro essa afirmação. A igreja ficou no cenáculo por tantas horas ou por tantos dias em oração, perseverando. Não, nós não temos isso. Mas nós temos, a palavra do Senhor nos diz que eles estavam perseverando. Como que você tem perseverado com aquilo que Deus tem prometido para você? Com os desafios da sua vida que apresentam-se a ti diariamente. Como você tem perseverado na presença de Deus para vencer os desafios diários que se apresentam para você? Desafios de relacionamento conjugal, desafios profissionais, desafios financeiros, desafios nas áreas mais diversas da nossa vida.
Como que nós temos perseverado a Deus, pedido a Deus orientação, pedido a Deus discernimento, pedido a Deus auxílio na tomada das nossas decisões? Aqueles estavam unânimes pedindo e buscando o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Consolador. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos é Atos 2, versículo de número 42. Atos 2, versículo de número 42. Esse texto, ele nos fala novamente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pastor, o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? O que é perseverar na comunhão? O que é perseverar no partir do pão? Pois bem, irmãos, isto é assunto para nós tratarmos em outro culto. Hoje o nosso objetivo aqui é falarmos sobre a oração. Perseveraram na oração. A igreja do primeiro século, aqui a igreja do primeiro século, as primeiras conversões, eles já perseveravam na oração. Conversão, salvação de almas, irmãos, também é fruto de muita oração, de muita perseverança diante de Deus. Ganhar almas não é simplesmente sair ao léu, sem um rumo, sem um objetivo, sem um propósito específico. A igreja do primeiro século, ela tinha perseverança na doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Nas orações, 4 colunas que a igreja do primeiro século seguia: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Nesta primeira grande pregação aqui que nós vemos, aproximadamente, irmãos, de 3 a 5 mil almas aceitaram. No versículo 41 fala: agregaram-se naquele dia quase 3 mil almas. A resposta de salvação de almas, irmãos, está sim no evangelismo, está sim na propagação do evangelho, mas ela é fruto de oração. Você já ouviu algum irmão, alguma irmã, algum jovem, alguém dizer a você: eu sou fruto da oração da minha mãe, eu sou fruto da intercessão do meu pai, eu sou fruto da oração da minha avó, eu sou fruto da oração de ciclano? Olha, eu estou de pé devido à oração da irmãzinha do coque, do irmãozinho do bigode. Então, meus irmãos, a oração, ela tem sim seus frutos. A oração, ela tem um poder maravilhoso na salvação de almas. Então a igreja do primeiro século, logo após a descida do Espírito Santo, a qual se levantou um grande alvoroço, e nós somos conhecedores, que eles estavam pensando que os nossos irmãos estavam ali todos bêbados, embriagados, mas a palavra do Senhor nos diz que Pedro, se levantando, cheio do Espírito Santo, pregou aqueles irmãos. E qual que era a palavra de Pedro? Versículo de número 38, Pedro se levantou e disse: arrependei-vos a cada um. O arrependimento. Então, queridos, a nossa pregação, ela tem que ter sim oração, consagração e jejum. A oração, quando Paulo fala: eu não
fui diante de vós, coríntios, com demonstração de sabedoria humana, com demonstração de fatos filosóficos. Eu fui com vocês com simplicidade e no poder do Altíssimo. Irmãos, nós conseguimos e alcançamos no Senhor poder, ser revestidos de poder lá do alto, para nós pregar o Evangelho, para nós orarmos pelos enfermos e eles serem curados, para nós orarmos por libertação e a ocorrer libertação. A oração, ela sim, ela nos fortalece. A oração nos fortifica no Senhor. A oração, ela é como se fosse um imã. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, irmãos, quanto menos nós oramos, quanto menos nós perseverarmos em oração, menos poder nós vamos ter, menos poder dos céus nós vamos ver agindo em nosso meio. Poder para expulsar demônios, poder para orar sobre os enfermos e eles serem curados, poder e autoridade de Deus, irmãos, nós conseguimos alcançar através da oração. Nós precisamos orar, eu preciso orar, nós precisamos nos desvencilhar de muitas bagagens, muito suporte, que nós agregamos na nossa vida, que nos tiram o tempo de orarmos, o tempo de dedicarmos a Deus em oração, no estudo da palavra, de comunhão com Deus, pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar, para nos orientar. A igreja do primeiro século, irmãos, ela viveu essa realidade. Era uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia da autoridade do Espírito Santo, uma igreja que vivia, irmãos, algo fora do comum. A sombra dos nossos irmãos curava, o lenço dos nossos irmãos curavam. Virtude. Nós temos que buscar essas virtudes através da oração, da comunhão, do jejum. Uma igreja que vivia uma realidade, e nós podemos viver, só que muitas das vezes nós optamos a viver uma vida normal, uma vida tradicional, uma vida sem muito comprometimento, uma vida sem muito sacrifício, uma vida sem muita renúncia, uma vida sem muita vontade de ser vivida aos pés do Senhor Jesus. A igreja do primeiro século não. A igreja do primeiro século, ela nos deixa este exemplo. Eles buscavam, eles perseveravam na presença do Senhor. Depois nós vamos ler aqui em Atos capítulo de número 6, versículo de número 4. A igreja do primeiro século, ela não escolhia, não separava ninguém para o ministério ou para a obra sem oração, sem buscar a Deus, sem interceder, falar: Senhor, nos orienta. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 6, versículo 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, na instituição dos diáconos. A igreja do primeiro século estava vendo a necessidade de irmãos para cuidarem das viúvas, dos pobres e dos necessitados. E os discípulos precisavam de pessoas. Versículo de número 2, vamos ler aqui o versículo de número 1 até o versículo de número
5. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos e dos hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servir as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, e nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. Irmãos, nós precisamos, a igreja, o corpo do Senhor Jesus, precisa de homens que se dediquem ao ministério da palavra, mas também precisa de homens que se dediquem ao ministério do cuidado, do zelo, daqueles que estão carentes, daqueles que estão necessitados na igreja. Como que nós temos vivido essa realidade? Como que nós temos perseverado na palavra? Como que nós temos perseverado na oração? Nós precisamos perseverar. Capítulo de número 10, versículo de número 4. Leia comigo lá. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 4. Fala de um homem, um centurião, responsável por 100 soldados. A palavra do Senhor nos diz que este homem estava fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem és, Senhor? Apareceu um anjo a ele. E sabe o que o anjo disse? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Oração e esmolas, auxílio aos necessitados. As nossas orações têm chegado a Deus, as nossas obras têm chegado até Deus. Como que nós temos vivendo esse equilíbrio de obras e oração? As nossas orações precisam chegar até a Deus. As nossas obras também, porque a fé sem obras ela é morta. Então nós só buscamos a Deus porque nós cremos. Nós confiamos que Ele é o Senhor, o nosso Salvador. Nós temos fé, certeza que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse homem, ele era temente a Deus, piedoso. Se você ler ali o versículo de número 2, fala que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, continuamente, diariamente. Esse homem, além de fazer boas obras, ele buscava a Deus. Como que você tem vivido? Sabemos que quem não tem compromisso com Deus está numa busca frenética para satisfazer os seus desejos da carne, a sua concupiscência, a lascívia e tantos desejos que a carne possa lhe proporcionar, seja nas drogas, seja no roubo, seja no adultério, seja em tantas iniquidades. Eles estão buscando continuamente
satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade. E a Bíblia nos traz um homem chamado Cornélio, um homem piedoso, vivia piamente, um homem que temia a Deus, um homem que buscava viver uma vida de louvor ao nome do Senhor Deus. E ele não sabia quando que, nem pensava na sua mente que um dia um anjo ia aparecer diante dele e falar: as tuas orações chegaram diante de Deus e as tuas esmolas. Oh, irmãos, será que nós vamos chegar a viver essa realidade? Alguns já viveram, eu creio que já viveram, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos na sua casa, sem saber. E às vezes nem tudo vai ser revelado, nem tudo nós vamos conhecer. Tem um texto na Bíblia que Jesus, ele é questionado por alguns dos seus discípulos, alguns dos que estavam ali, falando: Senhor, quando nós fizemos isso? Eu não lembro ao certo aqui o texto, mas fala: quando nós te demos água, quando que nós tivemos nu, quando que nós tivemos preso, quando que nós tivemos enfermos? E Jesus disse assim: quando você fizer isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, irmãos, nós estamos em falha, nós estamos falhando. Como que nós estamos socorrendo ao necessitado? Como que nós estamos socorrendo aquele que tem fome? Como que nós estamos socorrendo aquele que está passando necessidade? Como nós estamos socorrendo aquele que está com sede? Quando nós estamos socorrendo aquele que está encarcerado numa prisão? Como que nós estamos socorrendo aquele que está num leito de enfermidade? Jesus, ele fala: quando você fizer isso, você vai estar fazendo para mim. Então, irmãos, que as nossas orações, elas também venham surtir resultados através da nossa vida, através das nossas obras, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão carentes, aqueles que estão precisando, aqueles que estão clamando. Você quer receber anjos de Deus na sua casa? Talvez aquela pessoa que bateu na sua porta pedindo um prato de alimento, ou pedindo um copo de água, às vezes nós não sabemos, e às vezes nós julgamos errado, às vezes nós não conseguimos reconhecer ou identificar aqueles a qual Deus tem enviado até nós. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Oh, irmãos, que realidade que a igreja do primeiro século vivia. Nós não vivemos nem um terço, um quarto do que essa igreja viveu. E nós podemos viver. O grande problema é que nós somos muito individualistas, ou somos muitos ressabiados, muitos desconfiados de todos aqueles que se chegam perto de nós, todos aqueles que buscam estar conosco. Às vezes nós julgamos que é por interesse, julgamos que é por tantas outras coisas, e às vezes não. É um enviado de Deus ali
para que nós abençoamos, para nós abençoar, para nós testemunhar do amor de Deus, daquilo que o Senhor tem feito. Cornélio, ele foi muito abençoado. Oh, irmãos, que as nossas orações ultrapassem esta laje, esta cobertura, os céus, as nuvens, primeiro, segundo céu, terceiro céu, e chegue à presença de Deus acompanhadas de boas obras. Aleluia. Atos capítulo 12, versículo de número 5. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer de um irmão que estava preso, Pedro. Ele estava preso. Herodes tinha mandado matar Tiago, e Herodes viu que aquilo agradou a multidão, porque às vezes, irmãos, matar um cristão traz alegria ao ímpio. A esse mundo aí é prazeroso. E o Senhor conhece todas as coisas, e o Senhor às vezes permite que aconteça. Para quê? Para que surja, para que dê resultado. Se você já leu Os Heróis da Fé, ou o livro O Coliseu, ou tantos outros livros que falam sobre a perseguição da igreja do primeiro século, tem até um hino muito antigo que fala: sempre vou lembrar, ó meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. O sangue dos irmãos, quando caía no Coliseu, era como sementes. Muitos irmãos estão perdendo a vida nos países onde é proibido falar do amor do Senhor Jesus. Muitos cristãos ainda são mortos em países que é permitido falar do nome do Senhor Jesus. E a morte deles glorifica ao Senhor Deus e trazem frutos também para o reino. Pedro, ele estava orando na prisão, e a palavra do Senhor no versículo de número 5 fala assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o versículo de número 7 vai nos dizer que: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E o anjo, tocando ao lado de Pedro, disse: levanta, depressa. E caíram das suas mãos as cadeias ou as algemas. E o anjo disse: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Irmãos, a oração da igreja, ela vai trazer um resultado lá na prisão, lá no hospital, lá no cárcere. A igreja estava em oração em favor de um homem de Deus, de Pedro, e o Senhor enviou o seu anjo para o tirar de lá. A oração, ela tem resposta de Deus, irmãos. Nenhuma oração, ela fica sem resposta. Ah, Fábio, você falou nenhuma oração fica sem resposta, sim. A oração que é segundo a vontade e o querer de Deus. Mas eu não sei qual que é essa oração, Fábio. Eu não sei qual que é a oração que eu vou agradar a Deus. Pois bem, então busque em oração. Viva uma vida de comunhão.
uma vida íntima com Deus através da oração. E você vai conhecer a vontade de Deus. Você vai conseguir discernir a vontade de Deus nos propósitos da sua vida e tudo aquilo que você busca. Você vai compreender o desejo e o querer de Deus. Porque você vai ser tão íntimo de Deus, que você vai saber o que Deus está pedindo, o que Deus está querendo. E a sua oração não vai ser uma oração contraditória. Não vai ser uma oração como se fosse uma briga com Deus. A sua oração, ela vai caminhar de acordo com aquilo que Deus deseja. E se a nossa oração é de acordo com a vontade de Deus, a nossa oração, ela é respondida. Então a igreja estava intercedendo, e essa oração estava de acordo com a vontade de Deus. E Deus, Ele enviou o seu anjo, e nós podemos imaginar que Pedro estava ou dormindo, cochilando, na hora que o anjo do Senhor lhe apareceu, ou tocou, ou despertou. Ou Pedro poderia também estar ali em oração. E o anjo do Senhor o toca, fala: olha, meu filho, pega as suas sandálias, cinge o teu lombo, lança a capa nas tuas costas e vem, segue-me. Então, irmãos, a tua oração, ela vai trazer um resultado. A tua oração, ela vai trazer uma resposta. Persevera, não desista. Depois nós vamos ver aqui Atos 16, versículo de número 13. Atos 16, versículo de número 13. Nós vamos ver aqui os discípulos numa cidade, na cidade de Filipos. Nós vamos ver aqui Silas e Paulo, eles pregando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E a palavra do Senhor nos diz que eles saíram com o objetivo de orar, buscaram um lugar para orar a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que eles encontraram algumas mulheres que se ajuntaram aonde eles estavam, e ali eles começaram a pregar o Evangelho. Queridos, você quer ganhar almas? Saia com propósito, vai orar, vai buscar a Deus. O Senhor, Ele vai colocar no seu caminho pessoas que vão ouvir a palavra, que vão parar, que vão prestar atenção, que vão reconhecer que o Senhor Jesus é o Salvador. Depois, se você abrir o versículo, for lá no versículo de número 25, essa pregação deles ali surtiu um efeito. No decorrer desse texto nós vamos ver que havia ali uma moça que tinha um espírito de adivinho, um espírito ali que dava lucro aos seus senhores. E Pedro ali já incomodado, Paulo ali já incomodado com isto, disse: sai, espírito de adivinha. E aquela mulher na hora perdeu esse espírito. O espírito saiu da vida dela. E os seus senhores ficaram muito revoltados, porque dava lucro àqueles senhores.
E levantou-se um grande tumulto, e novamente Silas e Paulo foram presos. E a palavra do Senhor nos diz, ali no versículo de número 25, que nos diz assim: perto da meia-noite. Ou seja, irmãos, a oração, ela não tem horário específico para ocorrer. A oração, ela pode ser de madrugada, ela pode ser durante o dia, ela pode ser à tarde, ela pode ser à noite. O importante é nós mantermos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de busca, uma vida de clamor, uma vida de súplica ao Senhor, uma vida de agradecimento, de sujeição à vontade de Deus. Então a palavra nos diz assim, olha, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, irmão, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces daqueles cárceres se moveram e logo se abriram as portas da cadeia e foram soltas as prisões de todos. Através da oração e do louvor, Deus operou um terremoto num lugar onde os discípulos Silas e Paulo estavam presos. Naquele terremoto todos os presos ficaram soltos, porém nenhum fugiu. O carcereiro tentou tirar a sua própria vida, porém na hora que ele ia fazer isso, Paulo grita para ele lá da cela: não faça isso, porque todos aqui estão. Irmãos, independente de onde que nós estamos, da circunstância que nós podemos nos encontrar, a oração ela tem poder. A oração ela traz libertação para as nossas vidas. Se nós estamos buscando a libertação de algo da nossa vida que ainda precisa acontecer, vamos perseverar em oração, porque Deus há de ouvir as nossas orações, porque é interesse de Deus nos libertar e nos transformar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus venha a cada dia mais nos despertarmos para vivermos uma realidade em Cristo Jesus. Convido os irmãos para nós nos colocarmos em pé e agradecermos a Deus por este momento de culto, de adoração a Deus, a qual nós ouvimos a sua palavra. Vamos permanecer, irmãos, em oração. Tinha muito mais textos no livro de Atos que nós poderíamos citar ou entrar em assuntos para falar sobre oração. Nós não ia ter um tempo hábil para esmiuçar todos os textos de oração, todas as bênçãos, todos os livramentos que Deus realizou através da oração. Que Deus nos guarde na sua presença, que o Espírito Santo do Senhor nos auxilie, nos ajude nas nossas orações. Encurve a sua cabeça, ore comigo neste momento. Nós já estamos finalizando o culto também. Que Deus abençoe todos os irmãos em o nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Pai, te louvamos por nesta noite aqui nos encontrarmos na Tua presença, Senhor, por podermos aqui ouvir a Tua palavra, exaltar a Ti com cânticos, Senhor, maravilhosos. Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, nos guarda debaixo das Tuas potentes mãos, ó Deus. Conduza aos nossos lares, ó Pai, nos livrando do perigo da estrada, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Estenda suas mãos,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja desde hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus Cristo. Amém.